Barbie, a boneca mais vendida de todos os tempos. Every single second, there are 2 Barbie dolls sold. O ano era 1959, quando Ruth Handler decidiu apostar em um brinquedo um tanto quanto polêmico. Uma boneca que tinha seios. E todo mundo dizia pra ela que Barbie seria um fracasso. Até porque inicialmente a Barbie não era um brinquedo para crianças. Ela foi, na verdade, inspirada em uma boneca alemã erótica. Ruth viu uma boneca muito bonita e sensual. Por acaso, era uma garota de programa em uma ousada tira de quadrinhos criada para animar um pouco os homens alemães no pós-guerra. Barbie, ao longo dos anos, provou ser um tanto quanto bizarra. Uma linha de bonecas da Barbie foi acusada de espionar as crianças. Isso porque ela tinha um microfone embutido, uma suposta câmera e conexão com Wi-Fi. Barbie também foi boicotada pelo movimento feminista por estereotipar um padrão de beleza. E ela até ensinou as crianças a como emagrecer, dizendo para elas não comerem, se quisessem ser como a Barbie. Eu fiz aqui uma lista da quantidade absurda de polêmicas que a Barbie teve envolvida. É sério, é uma lista, cara, de tanta coisa que aconteceu. Esse roteiro, esse vídeo aqui, tá do jeito que vocês gostam. Polêmico, destruidor de infâncias e com curiosidades também sobre o universo da Barbie. Principalmente pra gente comemorar em grande estilo a chegada do filme da Barbie, com a Margot Robbie e o Ryan Gosling, que desde a sua concepção já vem enfrentando muitas polêmicas, né? Primeiro porque o filme, na verdade, foi adiado uma série de vezes, o roteiro foi escrito e reescrito, o filme foi banido no Vietnã, teve propaganda proibida, gente dizendo que a Margot Robbie é feia, galera. Tá maluco, né? Já veio com o combo, entendeu? Combo de polêmica, até caracterizado então vamos lá, vamos falar de Barbie, cara. Eu sou o Jusenei, tu tá no Projeto Corneta. E antes da gente começar, já aproveito pra te convidar a comentar se você tinha uma boneca Barbie quando você era pequeno, né? Se você tinha Barbie, se tu tinha Ken, se tu tinha Max Steel. Eu sempre quis ter uma Barbie, galera. Mas eu nunca tive uma Barbie. Eu só tive o Max Steel, que me acompanha até hoje. E bora então falar sobre a verdade que ninguém te conta por trás da Barbie. Barbie é um produto de propriedade da Mattel, empresa fundada por Harold Madison, Elliot Handler e pela cofundadora Ruth Handler. A junção dos nomes Madison e Elliot fez com que o nome Mattel surgisse. Empresa essa que foi fundada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou basicamente como uma empresa de brinquedos de garagem, né? Eles eram especializados muito em brinquedos de madeira, já que naquela época não tinha tecnologia que permitia brinquedos de plástico. Até que um dia, né, a cofundadora, a Ruth Handler, ela percebeu uma coisa. Ela viu a filha dela brincando com boneca de papel. Ela tava trocando as roupas da boneca, tava se divertindo fazendo aquilo, né? Enquanto o filho dela, o Ken, tinha bem mais opções de brinquedo. E aí a Ruth pensou, peraí, a minha filha, ela não tem muita opção do que brincar, sabe? Ou ela é mãe de uma boneca de bebezinho, ou ela brinca com essas bonecas de papel, sabe? Ela não tem muita opção. E foi aí que ela pensou, foi aí que a chave virou. Peraí, e se a minha filha pudesse brincar com uma boneca onde ela consegue se enxergar nela? Por exemplo, a boneca teria profissões e a minha filha poderia se imaginar uma aeromoça, uma astronauta, uma médica, porque isso na época não existia. E é aí, galera, que a história da Barbie começa a ficar polêmica. Ela foi baseada numa personagem que fazia sexo por dinheiro. Durante uma viagem, a Ruth Handler e a filha dela, Barbara, acabaram se deparando com uma boneca alemã muito famosa.
chamada de Build Lily. E a Bárbara, ela se encantou pela Build Lily. Ela ficou, caraca, essa boneca que eu sempre quis pra ter pra brincar comigo. E a mãe dela, que não era boba nem nada, ficou, peraí, eu vou levar essas bonecas pra casa pra estudar. Né? Porque ela era uma empresária. E ela viu que a filha teve interesse ali, principalmente que a boneca trocava de roupa. Ela pegou e levou pra casa lá nos Estados Unidos. Só que tinha um porém aqui, cara. A Build Lily, ela não era a Barbie que a gente conhece hoje. A Build Lily, na verdade, era uma boneca com um teor sexual muito elevado, principalmente para aquela época, né? E ela fazia sucesso por causa disso lá na Alemanha. A Build Lily era inspirada em uma personagem de tirinhas de jornal que sempre era muito vulgar, sempre usava o corpo dela para conseguir conquistar as coisas. E as piadas também nas tirinhas eram sempre muito sexuais. A Build Lily, ela era um estereótipo de como os homens, pós-época depressão, enxergavam as mulheres, né? Eles achavam que elas eram interesseiras, que elas eram vulgares. Era uma boneca estereotipada. Então, inicialmente, essas bonecas no estilo da Barbie eram para homens, com fins, sabe, né? Só que o curioso aqui é que, apesar do público-alvo serem os homens, quem tava demonstrando mais interesse em ter essas bonecas eram as meninas. Por quê? Porque elas podiam trocar de roupa. E foi exatamente essa boneca alemã que a Ruth Handler, lá em 1959, se inspirou para criar o primeiro molde da Barbie. E também usou o nome da filha dela, Bárbara, como inspiração para criar o nome Barbie. E se você pegar e comparar lado a lado, a Barbie, ela é muito parecida com a Build Lily, com exceção do teor vulgar e da maquiagem carregada. E apesar de que a Ruth, ela enxergava muito potencial na Barbie, né? Ela olhava pra Barbie e pensava, putz, todas as meninas vão querer isso aqui. Tinha um problema, né? Quando ela foi apresentar numa feira para investidores, os caras pegavam a boneca da Barbie, imaginar que isso aqui é uma Barbie, né? Porque eu nunca tive uma Barbie, infelizmente. Olhava pra ela e falava, mas tu tá maluca? Essa boneca tem peito. Isso aqui de seios. Os pais não vão dar um brinquedo sexual pros filhos deles. E isso foi um grande problema pra Mattel, porque essa seria uma aposta arriscada. A Barbie seria a primeira boneca a fazer isso. Porque antes as meninas, elas só podiam brincar com bonecas bebês. E aí eles começaram a fazer alguns testes e até as mães achavam que a Barbie parecia, na verdade, uma prostituta. O corpo da Barbie deve ter sido a primeira coisa que as mães viram e disseram, ai não, ela parece muito uma prostituta. É um presente pra minha filha? Ou pro meu marido? Por conta disso, os pais começaram a achar que as meninas poderiam se tornar vulgares por conta da Barbie. Só que a Ruth Handler, ela sempre rebatia isso, sabe? Ela falava que as únicas pessoas que estavam vendo um problema na Barbie ter seios eram os homens. As meninas que queriam comprar não viam nada de sexual nisso. E foi aí que a Mattel usou uma estratégia genial para fazer a Barbie começar a ser vendida. Ela usou o preconceito dos pais contra eles mesmos. E em 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. E o grande desejo dos pais para as filhas naquela época era que elas crescessem, mas não estudassem, arrumassem um bom emprego, mas sim que elas arrumassem um marido, um bom marido, e que dessem bons netos para eles, né? Quanto mais neto, melhor. Só que só algumas mulheres conseguiam isso. E eram as mulheres que os homens achavam bonitas. Foi então nesse momento que um estrategista de marketing da Mattel começou a perguntar para as mães: o que tá te impedindo de comprar a boneca da Barbie? E ele descobriu que era todo esse preconceito por a boneca aparentar ser muito vulgar. Só que muitas mães diziam que elas pensavam em comprar a Barbie para as filhas quando elas diziam que achavam a Barbie bonita, que queriam ser como a Barbie. Porque o maior desejo dos pais era que as filhas fossem bonitas, bem organizadas e que arrumassem um marido. Logo, as mães pensaram, peraí, se a minha filha quer ser que nem a Barbie, então eu vou comprar a Barbie pra servir pra ela como inspiração. Porque os brinquedos naquela época tinham um significado muito grande na vida das crianças. Então a Barbie começou a ser vendida porque os pais queriam que as filhas arrumassem maridos. Eu falei que a origem dessa personagem era polêmica. Mas segura aí, tá? Segura, cara, porque ainda não acabou, tá? Tem bastante coisa, porque como eu falei, é uma lista muito grande. E coisas, inclusive, que a Mattel escondeu sobre a Barbie. Porque, na verdade, a própria boneca, ela também teve um criador. Não foi só a Ruth Handler e o marido dela que pensaram nisso. Um outro cara que a Mattel decidiu esconder
Eles não queriam que ninguém soubesse que esse cara era o criador da Barbie. Ruth Handler foi a mãe da Barbie. Jack Ryan provavelmente foi o pai. Jack entrou para a Mattel em 1955 como chefe de pesquisa e desenvolvimento. Mas pode ficar tranquilo, tá? A gente já vai falar disso. Não pegou um lanche ainda? Vai lá pegar um lanche, um refrigerante. Assistiu o Projeto Corneta da maneira certa. E se não deixou um like ainda, já aproveita e deixa, cara. Porque dá muito trabalho fazer conteúdo assim e o like ali é força total pra gente continuar aqui, tá? E vamos continuar porque agora a gente vai falar das bonecas Barbie mais polêmicas já lançadas. Apesar dos ideais iniciais da Ruth Handler fossem fazer as meninas se enxergarem na boneca Barbie, isso acabou virando um problema também, porque a Barbie criou um padrão de beleza. Apesar de que a própria Mattel nega isso, ela sempre falou que a Barbie foi uma boneca muito inclusiva, que ela poderia ter a profissão que ela quisesse, ser quem ela quisesse, sem a aprovação de nenhum homem. I never dreamed of trying to change the world. I wanted to show the world as it is. And at that time, there were no women doctors. Só que o movimento contra a Barbie apontou controvérsias nessa afirmação. Em 1965, na coleção Slumber Party, ou também conhecida como Barbie na Festa do Pijama, a boneca da Barbie ela vinha acompanhada de uma balança e um diário, né, um manual de instruções. Nesse manual, que era basicamente uma receita, uma dieta, estava escrito como emagrecer. Só que aí quando você virava para ler, estava escrito não coma, incentivando as meninas a emagrecerem, mas não de uma forma saudável, de uma forma que não é aconselhável por nenhuma nutricionista ou por ninguém. Então isso foi visto como um problema, sabe? Porque a Barbie estava dizendo que se elas quisessem ter o corpo perfeito, elas não poderiam comer. Porque ser que nem a Barbie tem que fazer isso. E isso começou a incentivar as crianças a definirem o que era bonito ou não. A Mattel então decidiu anos depois fazer alguns testes para lançar Barbies com padrões diferentes. E chamou algumas crianças para ver qual seria a reação delas. Deram para elas uma boneca Barbie padrão e uma que não era o padrão da Barbie. E perguntaram qual que elas achavam mais bonita. E a resposta foi assustadora. Tell me, what do you think of these dolls? Are these all Barbies? These two, they're both Barbies, but her legs are skinny and her legs are big. Yeah, different in a good way or different in a not good way? Not a good way. How come not a good way? Because these are fat. Yeah. Her is fat. E por conta disso, muitas mulheres lutaram contra a barbielização da indústria. A Mattel atual se sente tão responsável pelo impacto que a Barbie causou que eles decidiram desconstruir e reimaginar a Barbie. Existe até um documentário sobre isso, né? Que é Desconstruindo a Barbie. E por conta disso, eles reimaginaram várias Barbies para que todos os tipos de menina pudessem se enxergar na boneca. Coisa que eles demoraram muito tempo para fazer e que os concorrentes já tinham feito lá no começo dos anos 2000, com as bonecas Bratz, que se tornou uma rival muito perigosa, né, e começou a ameaçar a Barbie, porque as Bratz vieram com o intuito de serem mais modernas, serem mais inclusivas, e a Mattel tentou processar as Bratz por causa disso. Eles tentaram tirar as Bratz do mercado. A gente já vai falar nessa história, tá? Porque também é uma outra coisa muito bizarra. Isso porque a gente também não pode deixar de falar daquela outra boneca muito polêmica da Barbie, que foi acusada de espionar as crianças. Essa Barbie, ela possuía um microfone embutido, conexão com Wi-Fi e uma suposta câmera. Eu não achei, na verdade, muitas informações sobre isso, mas tem gente dizendo que sim, que essa Barbie tinha uma câmera. Em 2015, a Mattel lançou uma boneca da linha Hello Barbie. Essa Barbie era uma boneca interativa que respondia tudo que as crianças perguntavam. E era basicamente essa ideia, né? Seguir a tendência. Você conversa com o seu brinquedo, ele te responde, então existe uma interação e isso era muito legal. Now I think we should talk about family for a bit. Do you have any sisters? Yes, I have one sister. As respostas da Barbie eram processadas remotamente por um sistema de inteligência artificial. Só que o problema é que alguns pais começaram a achar que essa Barbie poderia estar espionando as crianças. Isso nunca foi realmente comprovado, né? Isso na verdade é uma grande teoria da conspiração, só que existia uma coisa muito mais perigosa que essa Barbie fazia, que era pegar a voz das crianças e armazenar numa nuvem. E isso gerou muita polêmica porque mexia com questões de privacidade e segurança.
Se as vozes das crianças eram enviadas para uma nuvem, se a Mattel sofresse algum tipo de ataque hacker, todos os hackers teriam dados dessas crianças. A Mattel diz que eles na verdade implementaram sistemas de segurança para que isso não acontecesse. Mas conhecendo a era atual, a gente sabe muito bem qual que era a intenção das empresas com esses bonecos que falam. Era coletar dados para conseguir ser mais assertivo na hora de vender novos produtos para eles. E apesar disso parecer muito bizarro, né, uma empresa acessar os teus dados e te escutar e te espionar, cara, vou te dizer que essa boneca só foi lançada na época errada, tá? Porque hoje em dia tu abre teu celular, tu aceita todos os termos ali e tu nem sabe com o que tu tá concordando. Teu celular tá te escutando, sabe? As redes sociais estão te escutando, tá todo mundo te escutando. E é muito mais perigoso que uma Barbie que tu poderia optar conectar no Wi-Fi ou não. Você lê os termos com os quais você concorda nas redes sociais? É Black Mirror. Se a Ruth Handler era a mãe da Barbie, quem que era o pai da Barbie? Talvez o Elliot Handler, né? O marido da Ruth Handler que fundou a Mattel. Só que na verdade não foi assim. Na verdade o Elliot não apoiava muito a ideia da Ruth. O verdadeiro pai da boneca Barbie foi um homem chamado Jack Ryan, o qual a Ruth Handler nunca falava sobre. Ela, na verdade, detestava o Jack Ryan e tentava esconder ao máximo que ele esteve envolvido na criação da Barbie. Acho que ela e o Elliot tinham inveja e, ao mesmo tempo, reprovavam a atenção que o meu pai recebia. Mas acho que o que mais a irritava era ter feito o contrato dos royalties. O Jack Ryan foi um funcionário da Mattel que se juntou à empresa em 1955 e que trabalhou como chefe da área de pesquisa e desenvolvimento. E aí a Ruth Handler chamou ele e falou: olha só, eu tô precisando que você desenvolva para mim um modelo baseado nessa boneca aqui, que era a Build Lily. E foi exatamente o que ele fez. Ele usou a boneca alemã para criar o modelo da primeira Barbie. Só que um dos maiores arrependimentos da Mattel foi ter concordado em dar para o Jack Ryan 1,5% de royalties das vendas totais das Barbies no mundo inteiro. Isso fez com que o Jack Ryan ficasse muito rico e desse muitas festas e comprasse uma mansão e tivesse muitos funcionários e gastasse com muita bebida, muitas drogas, muitas mulheres. Mas isso acabava meio que sujando a imagem da Mattel, né? Porque eles não queriam que a imprensa soubesse que um cara que é bêbado, drogado e tem uma vida muito polêmica esteve envolvido na criação da Barbie, que é uma boneca com valores completamente opostos. E o pior, o dinheiro do qual ele usava para fazer todas essas coisas vinha da Barbie. Só que apesar dessa atitude ser muito rude, da Mattel tentar esconder isso, na verdade 90% do trabalho é da própria Ruth Handler. Porque a Barbie é uma cópia da Build Lily com algumas pequenas diferenças. Então tem 10% do trabalho desse cara, mas o restante tem um envolvimento da Ruth Handler. A Mattel realmente não gostava do Jack Ryan. E em 1974, ele abriu um processo contra a empresa, alegando que ele não recebia mais pagamento dos royalties da boneca Barbie. O processo durou 5 anos, ele já não tinha quase dinheiro nenhum, porque ele gastava muito, né? Teve que se mudar da mansão onde ele estava. Só que no fim das contas, ele venceu o processo, foi pago, mas nunca mais trabalhou com a Mattel. E em 1991, ele se suicidou. Essa história sobre royalties não pagos não foi a única furada em que a Mattel se envolveu, já que foi descoberto nos anos 70 que a própria Ruth Handler foi acusada de forjar faturamento da Mattel. O que exatamente isso significa, Jusenei? Bom, ela fingia, né, numa época de baixa, em que o mercado não estava tendo muitas vendas, que os produtos da Mattel estavam sendo vendidos, ou seja, ela pegava, descartava os produtos e botava lá como vendido. Isso fazia com que a empresa fosse valorizada na bolsa de valores e eles tivessem mais investidores. Só que isso é um crime, e ela foi pega cometendo esse crime. A treta foi tão grande que ela foi condenada a 5 anos de serviço comunitário, né, porque ela conseguiu se resolver lá com o juiz, e ela e o marido foram afastados da empresa. Os criadores da Mattel saíram da Mattel. Só que em nenhum momento da história da Mattel eles se sentiram tão ameaçados quanto na vez em que a Bratz começou a dominar o mercado. E a Barbie, ela veio do momento onde ela teve uma alta de vendas muito grande nos anos 90. Só que chegaram os anos 2000, as coisas mudaram, e uma empresa chamada MGA Entertainment veio com uma nova linha de bonecas chamada Bratz, que foram desenvolvidas por um cara chamado Clark Bryant, um ex-funcionário da Mattel.
E a Mattel, ela precisava fazer as Bratz pararem de ser vendidas, sabe? Eles ficaram, não, a gente tem que parar isso aí. Isso que não tem como tu parar. Tu vai fazer o quê? Vai queimar a fábrica? Não dá. E as crianças na época se identificavam muito mais com as Bratz. Que elas eram mais inclusivas, elas eram mais estilosas. A Mattel não podia impedir o sucesso das Bratz. Mas eles podiam contratar um advogado pra tentar meio que achar uma burlada ali na lei. Em 2004, eles perceberam uma cláusula no contrato desse ex-funcionário da Mattel. E nessa cláusula aí do contrato dizia que ele não poderia levar nenhuma ideia para uma outra empresa enquanto estivesse trabalhando na Mattel. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto ele trabalhava lá na Mattel, ele já estava desenvolvendo as Bratz com essa outra empresa. E foi aí que a Mattel entrou com uma ação contra a MGA Entertainment, dizendo que as Bratz eram propriedades deles e que eles deveriam parar de vender. O processo durou muitos anos, sabe? Tentaram de tudo fazer as Bratz pararem de ser vendidas. Só que depois de um processo tão desgastante, cheio de vai, não vai, a Mattel perdeu. E os direitos continuaram com a MGA, que ainda foi indenizada pela própria Mattel, sua grande rival. Se você chegou no fim desse vídeo super trabalhoso, mega pesquisado, roteirizado, editado, apresentado, que você inclusive não encontra todo dia no YouTube, né? Vamos valorizar aí, galera. Valorizar conteúdo de qualidade. Com esse look fantástico aqui, se você chegou até o fim, comenta. Hashtag Barbie namore o Max Steel, né? Que daí eu vou saber que tu chegou até o fim. E já aproveita antes de ir embora para assistir esse nosso vídeo de análise do filme da Barbie com a Margot Robbie. Tá bom? Vai lá, deixa um like também. E a gente se vê num próximo vídeo aqui do Projeto Corneta. Tchau!